Oi, pessoal. Eu sou a Sandra Carreteiro, sou enfermeira de profissão, formada pela Universidade Estadual de Campinas. Sou também especialista em medicina integrativa. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre esse universo maravilhoso dos óleos essenciais, que são esses frasquinhos pequenininhos, né? Que quando a gente abre, sente esse aroma vibrante, né? Pulsante, vindo direto da natureza. Bom, para a gente falar de aromaterapia, a gente precisa entender que ela é um termo, né, e que ela é definida como a utilização dos óleos essenciais, né, que podem ser quimiotipados, ou seja, eu sei exatamente quais são as moléculas aromáticas que se encontram dentro desse frasco, né, desse determinado óleo essencial, e que podem ser usados por várias vias de administração. A que o povo brasileiro conhece, que caiu muito no gosto, inclusive, é a utilização dos óleos essenciais através da via olfativa, né? Que é a inalação desse aroma. Mas os óleos essenciais, eles também podem ser usados pela via cutânea, né, através da nossa pele, eles podem ser usados também pela via vaginal, pela via retal, pela via oral e pela via bucal, né, através de um enxágue, um bochecho, né, ou um enxaguatório oral. E por que a gente faz uso através dessas vias de administração, né? Porque a gente quer assegurar um cuidado complementar, preventivo ou até mesmo curativo de uma grande variedade de afecções humanas. Mas não só humanas, também em animais e também nos vegetais. O termo aromaterapia parece algo novo, né? Mas primeiro falou sobre quem primeiro, né, criou esse termo teria sido o Maurice René de Gattefossé, lá em 1937, quando ele sofreu um acidente dentro do laboratório em que ele trabalhava, queimando a sua mão. O Maurice, na hora, né, sentiu muita dor e mergulhou a mão dentro de um balde, né, que ele julgava ser água. Só que ele percebeu que a dor, na hora, assim, foi melhorando, o processo inflamatório também quase nem ocorreu, e o processo de cicatrização também se deu de uma forma muito positiva. E aí ele soube que aquela água, né, suposta água que estava ali dentro daquele balde era, na verdade, o óleo essencial de lavanda angustifolia, que tem essa propriedade, inclusive, de tratar queimaduras, né? Quando, é, pelo, justamente pelas suas características anti-inflamatórias. Então, esse termo foi criado lá em 1937. A gente está ouvindo falar dele agora, né, alguns anos para cá, que deu esse boom, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Mas é importante falar que a aromaterapia, esse termo vem lá de 1937. Mas o herbalismo, né, que é de onde deriva a aromaterapia, essa já é muito antiga. Se a gente pegar lá os manuscritos, né, antigos que datam desde de 300 a.C. na Grécia, a gente já vai ver a utilização de plantas aromáticas no cuidado das afecções ginecológicas. Então, as plantas eram muito utilizadas já há muito tempo, e a aromaterapia nada mais é do que um braço do herbalismo, mas que também, naquela época, também já eram usados os óleos essenciais. É importante a gente falar aqui também que a aromaterapia, ela não é uma coisa, uma ciência assim, do acaso. Ela possui muita evidência. Então, se hoje a gente for lá nas grandes plataformas de estudos científicos, né, dos artigos científicos como PubMed, a Cochrane e a BVS, a gente vai encontrar cerca de 10 mil artigos referentes ao termo aromaterapia. Isso agora, no dia 13 de fevereiro de 2021. Então, tem muita ciência acerca dos óleos essenciais, né, e do termo aromaterapia. Como que está a aromaterapia aqui no Brasil? Aqui no Brasil,
ela é uma terapia complementar, reconhecida pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ou a PNPIC. Então, ela pode ser implementada nos atendimentos do Sistema Único de Saúde, no SUS, e eu acho que isso é um grande avanço. E ela tem como objetivo, né, dentro do SUS, estimular a saúde, estimular o bem-estar, não só pessoal, mas também familiar e profissional no dia a dia. Só que aqui no Brasil, ela não é uma profissão regulamentada ainda. Ou seja, todo mundo ou qualquer pessoa pode se tornar um aromaterapeuta. Isso, por um lado, é positivo, porque difunde a prática, né, e chega essa prática a mais pessoas em todo o Brasil, mas também é um sinal de alerta, porque é necessário conhecer muito dos óleos essenciais e da parte físico-química dos óleos essenciais para que você esteja atuando com eficácia e com segurança. Então, talvez um dia, quem sabe, essa seja uma profissão regulamentada, mas hoje no Brasil ela ainda não é. Se a aromaterapia é o uso de óleos essenciais, né, para tratar uma série de afecções humanas, então o que são os óleos essenciais? O óleo essencial ele é um extrato que vem dos órgãos de uma planta aromática. Não é toda planta que produz óleo essencial. Isso, inclusive, determina uma certa evolução dessa planta. Algumas plantas produzem o óleo essencial. E quando elas são submetidas à destilação a vapor d'água, esse óleo essencial ele sai, ele se separa da parte, né, do vapor da água e ele é, portanto, volátil, aromático e ele também é solúvel em óleo. Então, quando eu aplico o óleo essencial na minha mão, que tem uma camada lipídica, né, ou de gordura, esse óleo essencial ele penetra com facilidade. Por isso é importante nós conhecermos qual óleo posso aplicar diretamente e qual óleo ele tem que ser diluído em uma outra base vegetal para que eu não tenha danos na minha pele. Todas as partes da planta podem produzir óleos essenciais, desde a flor, frutos, sementes, folhas, tronco, resinas e oleoresinas de uma árvore, raiz, rizoma. De todas essas partes, dependendo da planta, é possível extrair óleo essencial. Aliás, esse é um dos fatores que determinam o preço de um óleo essencial. E é importante também nós sabermos que os óleos essenciais, eles possuem propriedades físico-químicas que são de cerca de 20 a 2.000 substâncias em um único óleo essencial. É claro que umas em uma quantidade maior do que outras, menos ácido graxo, não existe ácido graxo em óleo essencial, por isso, se você pingar uma gota de óleo essencial num pedaço de papel ou no tecido, né, na sua blusa, e manchar, é porque esse óleo essencial não é um óleo essencial puro, ele pode estar diluído em uma base vegetal. Então, já é um sinal de adulteração de óleos. E essas propriedades físico-químicas, elas, em contato com o nosso corpo humano, podem determinar algumas ações sobre o nosso metabolismo, podem determinar ações anti-inflamatórias, anti-infecciosas, expectorantes e até mesmo hormonal. Mas outra propriedade importante do óleo essencial é a psicológica e emocional, sobre o campo mental e emocional mesmo do indivíduo. Aqui a via olfativa é muito utilizada. Por quê? Porque ele entra em contato, quando entra pelas nossas narinas, ele entra em contato com o nosso sistema límbico, e lá no sistema límbico, que compõe, né, que é onde estão as nossas emoções, elas podem ser equilibradas a partir de reações químicas que podem interferir na produção de catecolaminas. Inclusive equilibrar esse nosso padrão emocional, né, tranquilizando ou então nos deixando mais alertas. Mas tem uma propriedade do óleo essencial que eu gosto muito, que é o que difere inclusive de muitos outros produtos,
que é a propriedade vibracional. Então, eu sei que aqui dentro desse frasco tem propriedades físico-químicas, mas tem também uma propriedade vibracional. Se tem uma propriedade vibracional, ela atua sobre a frequência energética do corpo humano. E quem descobriu isso foi Bruce Tainel. Ele já é falecido, faleceu em 2009, mas lá em 1992 ele criou um aparelho que mediu a frequência dos óleos essenciais. E olha só, o óleo essencial de rosas é o que tem maior frequência vibracional. Por isso que um óleo essencial de rosas, ele é capaz de atuar sobre o perdão, ele é capaz de atuar sobre o nosso emocional de forma muito profunda. Ele tem cerca de 320 MHz, e aí a gente vem descendo, né, numa escala descendente, a gente chega no manjericão, que tem 52 MHz. Então, cada óleo essencial, dependendo da sua propriedade, né, da sua frequência vibracional, ele vai elevar o nosso padrão vibracional também. E para quem entende um pouquinho mais, né, dessa parte que a gente pode até chamar de física quântica, esse padrão vibracional, quando entra em contato com o nosso corpo físico e eleva o nosso padrão vibracional também, as nossas células vibram de forma diferente. Então, elas também recebem ou podem modificar o seu sistema de ação. Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu considero muito linda, na verdade. Que características tem que ter um óleo essencial, né? Um óleo essencial ele tem que ser 100% natural. Parece bobagem falar isso, né? Mas é verdade. Ele tem que ser 100% natural. Ele não é derivado de nenhuma essência sintética, tá? Usar óleo essencial é usar algum produto que veio direto da natureza. Ele tem que ser 100% puro e 100% integral. O que significa isso? Né? Que eu garanta que, por exemplo, se eu estou lá com óleo essencial de rosas, que seja extraído apenas das pétalas da rosa mesmo, não dos galhos, nem das folhas, nem da raiz, né? Ou que não tenha uma mistura de flores ali na hora da extração desse óleo essencial. Como eu já disse, eles caíram muito no gosto, né, da população brasileira. Mas não só aqui no Brasil, mas no mundo, os óleos essenciais, eles também estão sofrendo com infelizmente, né, com a adulteração dos mesmos. Então, é preciso ter muito cuidado quando você vai comprar um óleo essencial. Comprar de uma marca que seja segura e confiável. Como que eu posso utilizar os óleos essenciais? Como eu disse, eles podem ser utilizados pela via inalatória, né? Pode pingar uma gotinha e fazer a inalação, ou através dos colares aromáticos, né? Que são pessoais, ou através de uma inalação de ambiente. Eles podem também ser utilizados pela via tópica, através de uma massagem, de uma compressa, de um banho de assento, um banho geral. Eles podem também ser usados pela via interna, né? Ou seja, pela via oral, pela via vaginal, pela via retal. Esta última via, ela requer de nós conhecimento, mas um conhecimento muito aprofundado. Porque, como eu disse lá anteriormente, os óleos essenciais, eles têm sim uma propriedade físico-química e que podem interagir com medicamentos que a gente faz uso no dia a dia. Então, é muito importante que se entenda muito bem sobre os óleos essenciais para que essa última via seja utilizada. Na Inglaterra é utilizada apenas a inalação e a via tópica. A França já chega a usar a via oral. Na Inglaterra, Suíça, em outros países, essa via oral ela é considerada uma prática médica. Não é o caso do Brasil, porque aqui também nem é uma profissão regulamentada. Mas por que a gente também tem que evitar um pouco essa via? Porque ainda falta conhecimento acerca do longo prazo após o período de ingestão. Ainda falta também a gente ter certeza de que estamos com um óleo 100% puro, né? Que não tenha sido adulterado. Por isso que a via oral tem que ser feita com muita parcimônia.
E porque ainda existe o medo, é claro, né, de um possível envenenamento, né, por quantidades errôneas, né, de administração de dose mesmo, né. Existem vários tipos de aromaterapia. A aromaterapia, ela pode hoje ser estética, então quando é que ela é estética? Ela é estética quando eu vou produzir um prazer olfativo, ou seja, eu posso produzir um aroma para uma loja, eu posso produzir um aroma para uma data especial, um casamento ou uma festa de debutante, então aí é uma aromaterapia estética. Mas a aromaterapia, ela também pode ser clínica, e aí ela pode ser, sob o ponto de vista farmacêutico e médico, utilizar pela via oral. Lá na França, como eu disse, né, na Alemanha, na Suíça, ela é uma competência médica, mas ela pode, a partir da enfermagem, ser utilizada pela via tópica, né, então aí um cuidado com a pele incrível, e pela via inalatória, a partir do cuidado com as emoções. Mas ela também tem outro tipo, né? O outro tipo, que é o que eu considero como um grande potencial dos óleos essenciais, é a aromaterapia holística. Porque a aromaterapia holística, ela não vê só corpo físico, ela vê mente, ela também cuida do espírito e ela cuida das emoções. E é possível, não a partir só de um óleo essencial, mas a partir de uma sinergia, ou seja, de um conjunto de óleos essenciais, a gente formar um potencial aroma para que aquela pessoa possa ser tratada como um todo. Existem também hoje a utilização de hidrossóis ou os hidrolatos, que também é possivelmente uma vertente aí mais futura, mas também de excelente potencial terapêutico. E existem também óleos essenciais vibracionais. Nos dois casos, as propriedades físico-químicas elas são preservadas, mas com uma menor risco de danos ao nosso corpo físico. Bom, eu não poderia deixar de falar, né, e terminar esse vídeo com a Marguerite Marie. Nossa, a Marguerite Marie, ela teve um início de infância bastante conturbado, e ela foi para a França, casou-se com o Dr. Marie, que era fascinado por abordagens alternativas, e lá eles dois se tornaram uma equipe assim super inspiradora. Mas foi a Marguerite que classificou os usos dos óleos essenciais em departamentos. Então, ela classificou como cirúrgicos, como dermatológicos, como ginecológicos, como a medicina geral, como psiquiatria, spa, fisioterapia, esportes e cosméticos. Ela ganhou prêmios, inclusive, porque ela relacionava os óleos essenciais e a pele. E ela desenvolveu métodos, né, para aplicar ele em massagens. Ela foi uma pioneira nisso. Ela foi a primeira que começou a trazer, sabe, para o campo do corpo físico ali, né? Poxa, vamos aplicar em forma de massagem? E ela foi uma das pioneiras também em abrir clínicas de aromaterapia na França, na Grã-Bretanha e na Suíça, onde ela estudou as propriedades rejuvenescedoras dos óleos essenciais na pele. E eu quero falar sobre ela porque, além dela ser enfermeira, ela foi considerada a mãe da aromaterapia. E é excelente. É muito bom saber, né, que a gente teve aí uma grande mulher atuando com os óleos essenciais. Por fim, eu quero deixar meu recado que você, enfermeiro, pode atuar com aromaterapia, pode ser um aromaterapeuta, porque é uma prática integrativa complementar reconhecida, né, pela política nacional, e pode ser implementada dentro do SUS, e ela traz muitos benefícios. Eu sou prova viva disso, porque eu uso, aplico nos meus clientes e eu vejo as melhoras e vejo o potencial de ação dos óleos essenciais sobre o corpo humano. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha plantado uma sementinha aí de querer saber mais dentro de vocês. Beijo, obrigada!